Alan Franco no Palmeiras, torcedor tricolor, eu vou te explicar essa história basicamente do que a gente conseguiu de informação. O Massa fez a pergunta, dava para o São Paulo jogar mais? Uma boa parte da torcida acha que o São Paulo tem que jogar muito mais, Arnaldo. Contra o Palmeiras, não. É. Contra o Palmeiras, o São Paulo fez o máximo possível. Eu acho que a comparação é Palmeiras e Flamengo, né? Palmeiras e São Paulo. E mesmo assim, com o Flamengo, o Palmeiras está em vantagem. Detalhe que só um parênteses, Arnaldo. O João Martins, ele falou, era uma vitória importante contra um adversário direto. Não é exatamente um adversário direto. Não, acho que talvez aí a palavra, o jeito, né? O adversário direto é um clássico, ele falou. É muito difícil fazer gol nesse time. O Zubeldia não ganhou do Palmeiras. Foram 5 jogos, são 4 como visitante, só no Morumbi. O primeiro jogo do Zubeldia como técnico do São Paulo foi contra o Palmeiras no Morumbi, quando ele tinha um time mais próximo do Palmeiras. Foi o dia que ele colocou o Rames pela última vez com a camisa do São Paulo. Uhum. De lá para cá, o que aconteceu? O São Paulo fechou o cofre. O São Paulo se enfraqueceu. O São Paulo é isso. É o São Paulo com um elenco curto. A comparação é Palmeiras e Flamengo, São Paulo e Internacional. Essa é Onde está o Internacional no Campeonato Brasileiro? Mesmo os 9 pontos com o São Paulo. Onde está o Internacional Libertadores? Tentando se classificar. O São Paulo tem que jogar mais? Tem que jogar mais. Agora, quando tiver os seus melhores jogadores à disposição. Agora é com o Lucas e o Oscar. O São Paulo ficou 45 dias sem os dois. Para ganhar do Mirassol, do Grêmio, do Vasco. Não vai ser com o Alves e com o Ferreirão. Tem que ser com os caras, né, que agora se recuperaram. A diferença é que o Internacional está machucando os seus jogadores agora. Vai ser mais difícil para o Inter. Talvez custe a Libertadores. Na Libertadores o São Paulo está passando, né? E bem, né? E bem. E acho que o jogo com o Palmeiras tem sido um duelo sempre de xadrez, né? Por isso que eu falo, é muito melhor ouvir a análise sobre o São Paulo de quem enfrenta o São Paulo, de quem olha o São Paulo à distância. O São Paulino não consegue. Sabe por quê? E é difícil. Porque o São Paulino ainda se coloca como o tricampeão do mundo. E o São Paulo não é tricampeão do mundo. O São Paulo não é nem campeão nacional mais. O São Paulo não está brigando por isso. O São Paulo está em outra raia. É assim, é momentâneo. Isso não é... É só pegar, eu falei com o Verson antes de entrar aqui, é só pegar... 2014 é um ano marcante para o Massini, é o 7-1, não sei o que lá. 2014 o São Paulo tinha Kaká, Luiz Fabiano, Ganso e tal, e o Palmeiras estava caindo para a segunda divisão. Ali era o contrário. De lá para cá mudou. O Palmeiras está lá, o São Paulo está aqui. E o São Paulo endurece os jogos com o Palmeiras. Taticamente falando, em termos de esforço. E é aquilo, quando vai para a troca, para o revezamento, não que o São Paulo tivesse um banco fraco ontem, o São Paulo começa a ter um banco, mas o Pablo não tinha jogado ainda, desde a fratura. O Oscar não tinha jogado ainda, desde a lesão. Então, a questão ainda física dos caras era muito distante. E o Massini cita bem. No que o Zubeldia sente, o Palmeiras sente a questão do desgaste, diminui, o São Paulo começa a ter um mínimo de controle no jogo. E aí o futebol é maravilhoso porque tem detalhes. Se vocês repararem, a expulsão do Abel incendeia o estádio, no momento mais morto do estádio. É verdade. O estádio tinha abaixado, o Abel levantou o estádio com a expulsão dele. Saiu rapidinho, tal. Vamos precisar e aí ele começa, né, porque é a comissão técnica, as trocas que o Massini descreveu. Sai o jogo pelo lado, deixa o jogo com o lateral, com o Piquerez, e começa o jogo pelo meio. Que time tem 3 canhotos criadores para botar no meio da partida? Sendo que já tinha entrado o Felipe Anderson. Ele arriscou, né? Ele botou o Veiga como segundo. Ele arriscou e poderia perder. O São Paulo teve a chance. Então ficou um jogo poderia mais tomar franco. Um gol, sim. Poderia. E o Zubeldia arriscou também, né? E quando Ontem não dá pra falar que o Zubeldia foi retranqueiro. Não, o cara então, tirou mas, o Cédric mas depois do Ferreirão. Esse carimbo estúpido, medíocre, míope, de uma dificuldade de leitura muito grande. Se o Cédric não estava machucado ou cansado, ele Mas errou. tava, né? Bom, é o jogador mais velho do time. Ele não aguenta toda coisa. E aí é isso. Sai o Cédric entre um menino, o time perde, em vez de ganhar. Não deu conta. Que era a substituição que todo mundo queria, a substituição ofensiva. O Zubeldia acabou o jogo com Ferreirão, Luciano, Oscar e Vocês perceberam como, no segundo tempo, a partir das trocas, o Palmeiras começou a
ganhar todas as divididas? Sim. Deu para perceber isso? Não, Só eu que o vi. Abel começa... Não, na transmissão do Premier, o Fernando Praz, que aliás comenta muito bem, falou assim, agora tá claro que tem uma diferença física em campo. Ele falou. Então, mas aí que tá. O Palmeiras normalmente ganha todas as divisões, porque tem gente que olha o Palmeiras sendo apenas um time de criação, ele não é, pelo contrário. O Palmeiras, ele é menos criação, ainda mais por conta das condições do campo. O campo sintético permite pouca criação, ele é mais rápido, é muito choque, força, bola parada, escanteio, pressão. É assim que é o campo sintético, gente. Né? Não é a cadência, vem cá, toca aqui, toca lá, não é assim. O Palmeiras pode jogar de todas as formas. No sintético tem que jogar dessa forma. Tem que abafar o adversário, marcar a saída de bola. É assim que joga. Ganhar numa bola parada, ganhar num rebote de goleiro. Esse é o jogo do campo sintético. Agora, nessa comparação, o Palmeiras, e o Massini assistiu Flamengo e Bahia, a questão das trocas, a questão física, ela vai se impor sobre o Flamengo também. Ela está se impondo sobre o Flamengo. Dois caras saíram machucados ainda no primeiro tempo. Né? Quantas lesões o Flamengo teve na temporada? Qual é a média de idade do Flamengo? Qual a questão de Arrascaeta? Agora o Felipe Luiz vai começar a Arrascaeta ou o Pedro, você vai ver. Nos jogos fora de casa, porque não dá para jogar os dois, senão você não consegue marcar pressão. O futebol é físico, gente. Não tem segredo. E o Palmeiras, milionário, montou um time físico. O melhor time possível para jogar uma temporada em 5 campeonatos ao mesmo tempo. É simples. É simples. O Palmeiras se armou, como sempre se faz, aliás, ele opta por jogadores mais físicos, mais jovens. E agora muito bons tecnicamente. Não são escolhidos só pela questão física e pela questão de idade. Também pela questão técnica. O Palmeiras contratou um cara de 25 milhões de euros que decidiu o jogo ontem. Certo? É isso. Isso faria a diferença. E vai fazer a diferença na temporada. Não dá para dizer que vai ganhar tudo, não sei. Tem os 3 próximos jogos desafiadores para manter a liderança do brasileiro até a parada. Não sei como será o Mundial para Palmeiras e Flamengo. Qual o impacto positivo, negativo. Se vai ter algum que vai correr por fora, como o Cruzeiro e tal. Mas não tem comparação. A ponto de a gente já perceber no discurso que o Flamengo vai para a janela com o pé na porta, porque senão ele não vai ganhar nada. E o Palmeiras vai ganhar tudo. Aí, Arnaldo... E perdeu o jogo de ida da Copa do Brasil também para o Criciúma. Isso mesmo. Exato. Aí, Arnaldo, faço uma provocação a você. Pode fazer. Falando agora do derrotado do Clássico Paulista, o São Paulo. Uhum. Falta elenco, falta saúde, falta não sei o que e tal. O Bragantino é melhor que o São Paulo? Não, mas o Bragantino não joga a maratona. Uhum. Simples assim. O Ceará não joga maratona. Né? Enquanto o São Paulo fez 13 partidas, foi perder a primeira desde o Paulista, o Bragantino joga no Brasileiro e depois ele joga no Brasileiro. Aí jogou uma partida na Copa do Brasil. Né? Então, sem contar a pressão, né? Totalmente outra coisa. Isso, né? Claro. E tem um bom treinador, o Bragantino. O Fernando Seabra é um bom treinador. Acho que o time joga certinho, tem um padrão. A questão aí, Tironi, é a gente também colocar os clubes que disputam as mesmas coisas. São Paulo disputa a mesma coisa que Flamengo e Palmeiras. Tem condição de acompanhar os dois? Não tem, né, cara? Agora, ele faz uma Libertadores melhor que a do Flamengo. Faz uma Libertadores parecida com a do Palmeiras. Certo? Uhum. Né? Então, acho que o São Paulo se parece mais com o Inter. Essa é a questão. O elenco, o tipo de jogador. O Inter está começando a sofrer agora o que o São Paulo sofreu no início da maratona, que é os jogadores mais experientes, mais velhos estourarem. O exemplo do Inter... Arnaldo, Oi. o que é mais importante para o Inter? Sair da fila do Brasileirão ou ganhar a Libertadores? Então, Juca, mas o Internacional de Porto Alegre... É uma ótima pergunta, porque tem gente que acha que o Internacional de Porto Alegre hoje é o Internacional de Porto Alegre da década de 70, do Enio Andrade, com aquele elenco, e que o São Paulo é o São Paulo do Telê, capaz de disputar título brasileiro com Palmeiras e Flamengo. Não tem a menor condição. Quando que o Internacional de Porto Alegre vai ter condição de disputar para ganhar um Campeonato Brasileiro de pontos corridos? Na atual perspectiva, ele já teve, já foi vice alguma vez, outra.
está cada vez mais distante. A distância dele e do São Paulo para o Palmeiras e Flamengo, ela vai aumentando. E o Inter se esfolou na parte econômica para tentar chegar e não chegou e está com um buraco. Isso, está um buraco gigante, como o São Paulo. Dívida, como o São Paulo. Jogador ou muito velho ou muito novo, como o São Paulo. Só que o Inter, que ganhou o estadual, pelo menos, né, Juca? Porque tinha essa situação também no estadual. Então deu para ele, deu uma folga, mas cobra o seu preço também de início de temporada. A imagem do Ener Valencia saindo em Medellín é a imagem do São Paulo, há um mês. Só que o São Paulo sobreviveu melhor a essa carnificina. Agora começam a voltar alguns jogadores. Talvez o São Paulo agora com jogos em casa, mais jogos em casa, consiga, enfim, vencer e não só não perder, né? Ontem ele ficou no meio do caminho. Quando ele tentou ganhar, ousou, arriscou, ele esteve para ganhar, teve 2 chances para ganhar e ele perdeu na última bola. Simples assim. Tem gente que faz uma maior crítica lá, aliás, gente, o Mauro sempre fala, olha, eu vou ainda um dia comentar em TV aberta, porque é mais fácil. É mais fácil, tem uma fórmula para comentar em TV aberta. Tira o cara... Não, você não vai conseguir. Não vou, Você né? não é ex-jogador. Não, Você não é ex-jogador. Eu tô brincando. Você é ex-jogador, você... Eu tô brincando, Trajano, mas eu tô só brincando. É que assim, existe uma certa fórmula, né? Que é reforçado. O São Paulo é muito grande, o Inter é muito grande, então tem que tirar o volante e botar o atacante. Ou tira o zagueiro e põe o... Né? Você sabe, se põe o zagueiro, tira o atacante. E tem uma dificuldade imensa em entender o contexto e também a questão tática. Por exemplo, o São Paulo tem uma situação com esse Cédric e com o Ferrarese que é muito interessante taticamente. Que ele se adapta ao time dependendo da situação. Quando o São Paulo, você vê, o Zubeldia faz a alteração aclamada pela... Põe atacante. Põe lá o Ferreirão, o garoto, no lugar do Cédric, o São Paulo perde aquele controle do lado esquerdo do campo do Palmeiras, que é muito forte. O Palmeiras tem 2 lados fortes. No primeiro tempo, com o Piquerez ali, o Piquerez não conseguiu passar do meio de campo, porque tinha um outro lateral batendo com ele. Quando entra o menino, o que acontece? O menino não consegue agredir e o Piquerez começa a passar todas as vezes. Mas aí não tem o comentário, putz, não deu certo a substituição. E é assim, ou o Zubeldia tem o Cédric, 37 anos que estava parado, ou o Ferreirão, que tem 17, que estava subindo. Aí não tem segredo, cara. Quando começa, é o que o Danilo falou, quando começa a usar o banco, as trocas, aí fica a comparação, é muito gritante. E não que o São Paulo não tenha bons jogadores, o São Paulo tem bons jogadores. Só que alguns jogadores, os principais, o principal não pôde jogar no gramado sintético, não quis jogar. Né, para não ter uma outra lesão. Então são mundos diferentes. São Paulo está para Internacional, não está... Por quê? Porque Internacional também joga a Libertadores e é uma competição difícil. O Bahia tem mais elementos do que o São Paulo e que o Inter. Mais elementos jogadores. Jogadores jovens, jogadores têm mais capacidade de trocar o Rogério Ceni do que o Roger e que o Zubeldia. O Zubeldia, no São Paulo, ele achou algumas alternativas, né? Que fez, como você disse, o São Paulo ficar 12, 13 jogos sem perder. E que o Internacional, na primeira vez que foi poupar, tomou 4 do Botafogo. Então a gente também vê um pouco dessa diferença. Ontem, por exemplo, no jogo do São Paulo e Palmeiras, eu achei que o Antressoldi foi muito bem. Teve um combate com o Flaco intenso ali, muitas faltas pra lá e pra cá, mas gostei dele, gostei do Marcos Antônio. Tem a questão do Ferrarese e do Cédric também, que foi importante pro São Paulo. E isso a gente vai ter que ver se o Roger Machado vai conseguir fazer no Inter. Na primeira tentativa que ele poupa time, ele toma 4 do Botafogo, que tá longe de ser o Botafogo, como a gente bem sabe, né? Que a gente sabe que o Botafogo, tanto é que tinha 7 mil pessoas lá no estádio. Então, a única coisa do São Paulo que pra mim é o ponto aí, eu concordo com o Arnaldo das limitações, eu acho que não dá pra competir com o Palmeiras e com o Flamengo, mas eu acho que o São Paulo não poderia ter sofrido como sofreu um pouco com o Náutico, não poderia deixar de fazer pontos contra o Sport, no Morumbi, Fortaleza. Contra o Fortaleza teve a chance do pênalti. Então, quando a gente for ver São Paulo e Flamengo, São Paulo e Palmeiras, São Paulo e Cruzeiro, o Cruzeiro ainda estava se ajeitando, né, quando pegou São Paulo, eu acho que não tem muita competição. Agora, pro restante, o São Paulo tem que jogar melhor. E aí eu entendo, claro que na comparação com o Bragantino não tem a pressão que tem, não tem um calendário, o Ceará, a mesma coisa, mas o São Paulo pode jogar um pouco melhor em relação a esses
adversários. Mas quando vai pegar Palmeiras, quando vai pegar... Aí é assim, ontem pra mim o jogo do São Paulo, a estratégia foi boa. Foi um jogo ali pra tentar sofrer menos. No segundo tempo, quando tentou mexer um pouco, conseguiu incomodar, mas não parou na sua Danilo, limitação. agora pra ganhar do Fortaleza, do Sport, de qualquer time, o São Paulo precisa ter algum jogador que faça alguma coisa ou fora da curva ou melhor do que os que tem. Os caras estreou ontem no Campeonato Brasileiro. Ontem. O Lucas jogou 20 minutos no Campeonato Brasileiro. Agora, em tese, eles vão voltar. O Roger está mais distante disso. Porque os caras estão saindo agora de machucados. Não estão voltando como os do São Paulo. Né? E aí, agora, o São Paulo com a situação na Libertadores encaminhada diferente do Inter. Então, talvez agora o São Paulo consiga dar uma deslanchada. Nessa segunda-feira, os jogadores que atuaram por mais tempo ficaram na parte interna e fizeram um trabalho leve no campo, os jogadores que ficaram mais tempo na partida contra o Palmeiras, e aí os demais atletas já fizeram alguns trabalhos com bola lá no CT, complementado ali com alguns jogadores das categorias de base. Na terça-feira, vai ter o único treino, talvez, né, mais preparatório de fato para a partida contra o Libertad. São Paulo entra em campo na próxima quarta-feira às 9h30 para sacramentar aí a sua vaga na próxima fase da Libertadores. Um ponto, um empate já garante São Paulo na próxima fase e a depender ali, se conquistar 3 pontos também já garante o primeiro lugar do grupo D. E aí o Wendel passou por exames, aí como a gente já tinha conversado mais cedo, né, não aparentava ter nenhum problema de fato e não teve um problema diagnosticado. Ele teve um choque de cabeça, né, ele ficou bem zonzo ali, acabou saindo chorando aos 25 minutos da primeira etapa do choque rei, acabou sendo substituído pelo Enzo Dias, mas ele ainda não tá 100% dessas dores, por mais que não tenha nenhum problema diagnosticado. O São Paulo inclusive trata esse episódio como um trauma no crânio. Então ele tá meio zonzo ainda, tá reclamando de algumas dores de cabeça, então por conta disso ele ficou mais reservado na parte interna. A expectativa, de acordo com a gente conversou com algumas pessoas, é depois do treino ele vai para casa, vai se recuperar, vai descansar e que amanhã ele já esteja melhor e aí pode treinar com o grupo normalmente e estar disponível contra o Libertad. Mas vai ser avaliada a sua situação. Se ele não reclamar de dores, ele vai para o jogo contra o Libertad, pelo menos para ficar no banco de reservas. Se ele ainda alegar algumas dores, ele deve ser preservado, ficar na parte interna de novo, e aí só retornaria no confronto contra o Grêmio. Mas repito, não há um problema diagnosticado, não há um problema em relação ao Wendel, corroborando um pouquinho com a informação que a gente trouxe mais cedo, que a gente apurou. Ainda falando sobre o treinamento, uma questão interessante, o Henrique Carmo está começando a fazer alguns trabalhos, ele teve até, vou pegar a contusão aqui, uma lesão de cidesmose no tornozelo esquerdo. Ele segue evoluindo bem e nesta manhã ele fez alguns trabalhos sobre a supervisão da fisioterapia no gramado do CT da Barra Funda. Então ele já foi para mais uma etapa do tratamento, então a tendência, por exemplo, se ele evoluir bem durante a semana, pós-jogo contra o Grêmio, ele já pode ali fazer alguns trabalhos com o grupo e aí já pode voltar a ser relacionado para as partidas do São Paulo. Por mais que o São Paulo tenha aí retornos importantes, né, do Lucas, do Oscar, é mais uma opção, inclusive uma opção de velocidade, um ponta driblador, que pode voltar a ter rodagem dentro do elenco profissional ou, né, ter ritmo de jogo, pelo menos atuando no Sub-20. Ele vinha atuando com frequência no Sub-20, jogou algumas partidas do Campeonato Brasileiro e foi lá, inclusive, que ele acabou tendo esse probleminha. Aí tava jogando muito bem lá no Sub-20, inclusive, tava tendo rodagem, mostrando ali um bom futebol. Vamos torcer aí para que o Henrique Carmo logo possa se recuperar dessa contusão e ser mais uma opção ali para o técnico Zubildia no decorrer das rodadas, beleza? Agora bora falar sobre Alan Franco. Alan Franco no Palmeiras. Nas últimas horas tem surgido aí diversas especulações, rumores sobre essa possibilidade. Muitos de vocês me perguntam, mandam mensagem e tudo, e a gente sempre respeita a informação dos colegas, mas eu sempre gosto de ir buscar a minha informação e ir a fundo nessa questão. E aí o primeiro ponto é, como o Alan Franco ele tem contrato somente até dezembro deste ano, não faz sentido muito você buscar informação no São Paulo, porque às vezes o São Paulo nem sabe de alguma coisa nesse sentido. Mas aí eu entrei em contato com o Zanzini, que é um empresário, é quem agencia a carreira do Alan Franco,
para perguntar. Inclusive, a gente tem batido um papo sobre essa renovação. Para perguntar, olha, chegou alguma coisa do Palmeiras? Ele foi categórico. Não. Estão especulando bastante aqui no Brasil sobre essa possibilidade do Alan Franco. Não houve nenhuma consulta de clubes brasileiros, não. E aí, reitero, como é que anda a renovação? Estamos tentando encontrar um comum acordo. Foi essa conversa que eu tive, e aí corrobora com a expectativa, tanto do São Paulo, de assinar essa renovação contratual. Tá meio travadinha? Precisa resolver algumas questões? Precisam, mas existe um otimismo das duas partes de fazer essa renovação contratual, o que já é um ponto muito positivo. O São Paulo, ele sabe quando tem uma renovação contratual que é mais complicada, que é mais delicada, como aconteceu com o Wellington, como aconteceu com o Igor Gomes, que foram jogadores que o São Paulo tentou negociar, só que aí, pelas dificuldades, acabou ficando inviável a renovação e eles acabaram saindo, inclusive, livres no mercado. Então, existe um otimismo para a parte do São Paulo, porque sempre houve uma conversa bem otimista, mostrando que da parte do atleta existe de fato esse interesse na renovação contratual, e de fato tem. O Alan Franco, ele quer ficar no São Paulo, ele quer permanecer, ele quer evoluir dentro do clube. O que falta somente é o empresário tentando ali as melhores condições para o Alan Franco, porque, repito, o Alan Franco ele já tem 28 anos. Então, se ele conseguir uma renovação de contrato até 2028 ou 29, em tese, vai ser o último grande contrato do Alan Franco, porque normalmente, quando o atleta já chega ali no nível de 32 anos, a tendência é de uma redução no seu nível. Então, aproveitar esse momento que ele está em alta, que ele está bem, que ele é um dos principais jogadores do time, para tentar uma valorização salarial ali, um tempo de contrato um pouco maior, até para ter uma segurança maior em relação ao Alan Franco. Então, o São Paulo ofereceu uma coisa, o staff manda uma contraproposta, aí o São Paulo tenta adequar, e aí é tudo parte de negociação. Então o São Paulo ainda existe um grande otimismo, sim, de contar aí com o Alan Franco para a sequência desta temporada e também para os próximos anos. O São Paulo acredita que está evoluindo nessa renovação de Alan Franco, e pelo menos neste momento, do que a gente conseguiu de apuração, não há um interesse por parte do Palmeiras neste momento em relação ao Alan Franco. Pode ser que ali depois acabe rolando alguma coisa, pode ser, a gente sabe como é o futebol, mas neste momento não há conversas nesse sentido para o Alan Franco ir para o Palmeiras ou algo nesse quesito. Combinado?